Monte das Oliveiras. Que monte é aquele lá? Da Cúpula Dourada, do Dono da Rocha. Como é que é o nome? Moriá. Monte Moriá. Monte das Oliveiras, Monte da Moriá. E lá onde tem, quem não viu ontem, olha lá. Tem uma torre, uma cúpula cinza, redonda, Monte Sião. Então, os três principais montes de Jerusalém que aparecem na Bíblia. Para você entender e ler a Bíblia com outros olhos, você tem que entender, saber. Grava isso na sua mente aí, tá? Você está no Monte das Oliveiras, Monte Moriá, o Monte do Templo e o Monte Sião, tá? Tudo bem? Agora, o que aconteceu nesses lugares? O que aconteceu? Vamos lá, vamos pegar Jesus. Jesus vinha de onde? Que direção que Jesus vinha? Betânia. Norte. Norte dá para cá. Olha o sol. O sol nasceu no leste. Né? Lembra da escola? Leste, oeste, norte, sul. Oeste, norte, sul. Estou me sentindo aquele comissário de bordo da história da Leste, oeste, norte, sul. Bom, Jesus vinha de lá, fazendo o caminho que nós fizemos. Nós viemos por lá, ó, Cafarnaum, Mar da Galileia, Cafarnaum, descia, chegava em Jericó aqui, ó, Jericó está aqui, ó. Ele subia, né? Menos 400, mais quase 800, 700 e alguma coisa, quase 800. Tá? Ele chegava aqui, ele não entrava na cidade, ele ficava em Betânia, 3 quilômetros, pertinho daqui. Tá? Ele vinha, chegava aqui, ó, mais ou menos no rumo ali da Porta Dourada. Todo mundo viu a Porta Dourada? Sim. Lá a Porta Dourada. Ela está fechada, isso é profético. Tá? Ezequiel 44, essa porta está fechada e permanecerá fechada, porque aí entrou o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, entrou por aí. E essa porta permanecerá fechada. Então a gente vai falar. Isso foi quem fechou essa porta? Sultão Suleiman, 1500 e alguma coisa, muçulmano. Aí falaram para ele: Sultão, os judeus aí, ó, tem uma profecia que o Messias dele vai entrar aí. Lá, cara. Ele fecha, sem querer, ele está cumprindo a profecia. É que já entrou. Ele acha que é para ele não entrar, na realidade é porque ele entrou. Exato. Aí ele fecha. Aí Jesus, ele é, só fazendo um parênteses aqui, ele é rei, ele é rei? Sim. Jesus é profeta? Yes. Jesus é sacerdote? Yes. Ele é as três coisas, as três funções nele. Davi, rei. Samuel, profeta. Caifás, sacerdote, sumo sacerdote. Jesus é as três funções nele. Ele é tudo isso. Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Pela lei judaica, o sacerdote não entra em cemitério. Não entra em cemitério. O sacerdote ele não pode, porque o corpo é impuro, enfim. Ele vai ministrar, ele não toca em morto, ele não entra em cemitério. Tá? Aí falaram isso para o Suleiman. Aí o Suleiman manda fazer um cemitério lá. Aquele cemitério de 1538 é da data do fechamento Da da porta. porta. Tá? Logicamente, tudo lá do outro lado, tudo que vocês estão vendo até lá, ó, é cemitério. Logicamente começou ali, o cemitério, o mais antigo é ali na porta. Por quê? Qual era o objetivo? Ele falou assim, ó, o homem é sacerdote, não entra em cemitério. O Messias dos judeus é sacerdote, não entra. Então, além de fechar a porta, para garantir que ele não vai entrar por ali, constrói um cemitério. Tá? Então, lá é o cemitério muçulmano. Aqui é um cemitério judaico, tem um cemitério cristão aqui embaixo, no vale. Ok? Parênteses, vamos voltar para o itinerário, o caminho de Jesus. Ele vem, desce aqui o Vale do Quidron, tá? Passa lá embaixo, entra na Porta Dourada. Aí ele já está no templo, vai ministrar no templo. No final do dia ele fazia o caminho inverno. Descia, Betânia, 3 quilômetros daqui. Ficou claro? Ok. O que nós temos lá? Monte Moriá. O que é o Monte Moriá? Existe uma rocha ali, tá? Chamada Rocha do Sacrifício. Que ali é o quê? Nesse local aqui, não especificamente da rocha, esse local é o que a Bíblia diz, a eira de Araúna. Davi comprou esse local, pagou um preço justo por esse local, tá? E aqui Salomão constrói o primeiro templo, que é esse edifício aqui, ó. Esse é o primeiro templo. Mais ou menos 900, vamos arredondar,
1000 antes de Cristo. Então o primeiro templo judaico é construído há aproximadamente 3.000 anos atrás. Salomão, por que Davi não construiu? Todo mundo sabe, né? Guerra, quem vai construir é o teu filho. Davi ficou constrangido. Um pouquinho voltando. Davi conquista Jerusalém, que era Jebus na época, há 4.000 anos atrás. Quem conquistou Jerusalém? Rei Davi. E aí, rei, você construiu um palácio. Mas Davi ficou constrangido, vou construir um palácio? Não precisa. Dizem que Davi falou assim, não precisa, para que palácio? Porque você é rei, você conquistou Jerusalém. Tá? Ele estava reinando lá em Hebron, lá não tinha palácio em Hebron. Ele mudou para cá. Aí falaram, você é rei, todo rei tem que construir um palácio. Ele falou assim, Davi falava assim, eu não sou rei, não sou nada. Vocês dizem que eu sou rei, eu não sou. Rei é Deus. O nosso rei é Deus, é Adonai. Ele é o rei. Eu vou fazer uma casa para mim e Adonai. Eu não sou rei, coisa nenhuma. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter pecado, um homem segundo o coração. Humildade. A humildade precede a honra. Davi ficou super constrangido. Ele falou assim, não, eu até posso fazer um palácio para mim, mas eu tenho que construir uma casa para o Senhor, para Adonai, para Deus. Ele chama o profeta, porque era assim o esquema, o rei não falava direto com Deus, chamava o profeta ia, falava com Deus, e o profeta voltou e falou assim, Davi, Deus se agradou muito de você. Deus está muito feliz com você. Só que não é você que vai construir, você lutou muitas guerras, tem muito sangue. Quem vai construir é o teu filho. E aí Salomão constrói o primeiro templo aqui. Mas quem escolheu o local foi Salomão? Foi Davi. Escolheu o local, pagou o preço justo, porque o dono dessa propriedade aqui era Araúna, um jebuseu. Jerusalém era Jebus. Davi paga, ele queria doar para Davi. Não, rei, é seu? Ele falou assim, não é para mim. É para o Senhor, para Adonai. Não é para mim. Aí Araúna falou assim, não, então... Aí ele deu um precinho, está na Bíblia, né? Ele deu um precinho qualquer lá, Davi falou assim, não, isso aí não é o preço do mercado, não. Não, eu quero pagar o valor correto, justo, porque não é para mim. Ele paga, enfim, isso aí está na Bíblia. E Salomão constrói o primeiro templo. A frase célebre de Davi, né? Jamais oferecerei ao meu Senhor algo que não me custe nada. Primeiro templo construído por Salomão. O que é que acontece com esse primeiro templo? No ano 586 a.C., Babilônia destrói esse templo. 70 anos depois, Esdras e Neemias vêm, reconstrói. Tá? E no ano 30 e pouco antes de Cristo, o rei Herodes amplia ele, faz esse compound aqui, esse retângulo aqui, na verdade parece um quadro, mas é um retângulo, que é o que nós estamos vendo hoje aí, ó, tá vendo? Porque aí é o Monte Moriá, o monte era assim, ó. Tá? Depois eu mostro para vocês lá no Muro das Lamentações, o que o Herodes fez, ele aplanou, ele construiu arcos aqui embaixo para suportar uma plataforma. Então, na verdade isso aqui é uma plataforma em cima do Monte Moriá. É como se ele tivesse feito, né? Uma Era plataforma. Era assim, ele fez isso, ele aplanou, tá? Ok? Lembrando que o templo o que foi construído por Esdras, né? Neemias não mexeu no templo, ele reconstruiu as muralhas da cidade, mas o que foi construído por Esdras era tão sofridinho, que quando o povo viu, começou a chorar. Oh, dó. Né? De tão sofrido. Então, e Herodes faz uma... Aí Herodes faz um esplendor, tá? Que é isso aqui. Então, o que Jesus viu aqui, ele chorou quando viu o quê? Isso aqui. Ele não viu o dono da rocha, logicamente, né? Então, quando ele chegava aqui, a visão que ele tinha era essa visão, imagina, o compound aqui, o retângulo, esse retângulo aqui, dentro da cidade velha, e no lugar do pouco à direita, depois o pastor vai falar isso aí, um pouco à direita ali, o templo. Um edifício fantástico, maravilhoso, um negócio assim que os apóstolos chegaram uma certa vez e falaram, mestre, olha, que coisa, Grandiosidade. que edifício, que coisa, que pedras. Ele falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus previu que aí foi o quê? Anos 70, aquela revolta que a gente já falou, na mesma revolta que Massada, né? Que culmina com Massada, começa aqui em Jerusalém a destruição do templo. A gente vê no sentido inverso, cronologicamente, né? Porque a 10ª legião fretense destrói o segundo templo,
Tá? Os judeus correm, eles saem perseguindo, desce aqui, ó, desce para o Mar Morto, passa lá em Cumra, passa a régua lá em Cumra, nos Essênios, vai lá para Massada, cerco de Massada, a gente já viu. Joel, esse Monte Moriá é o mesmo que Abraão foi sacrificado. Exato, é isso que eu queria estar deixando para o final. Por que Davi? Por que Davi escolheu? É uma pergunta. No Judá, aquela história. Você pergunta, eu te respondo com outra pergunta. Por que Davi escolheu esse lugar? Por que ele comprou a ilha de Araúna? Por quê? Aliás, por que Davi conquistou Jerusalém? Porque Davi reinou 7 anos em Hebrom, tá? E 33 anos aqui, ó, em Jerusalém. Ué, ele podia ter ficado em Hebrom. Por que ele conquistou Jerusalém? Aí tem uma coisa que eu acho, me ver agora, né? Interessante isso, né? Davi escolheu Hebrom porque Deus havia escolhido Hebrom. Né? Em Abraão, Deus escolheu, ou seja, Davi foi tem um motivo lá para Hebrom também, né? Mas assim, Deus escolheu, vou te mostrar Abraão para o monte que eu quero. Davi escolheu Hebrom porque Deus escolheu Hebrom. Então, aqui, por que Davi conquistou Jerusalém? Depois ele escolheu o local, ele escolheu, não foi Salomão construiu, ele escolheu, comprou, porque aqui a tradição diz que Abraão trouxe Isaac para o sacrifício.